Você já ouviu falar em resistência insulínica? A gente conhece essa palavra por conta de diabetes, de obesidade, dificuldade de perder peso e até algumas manchinhas escuras no pescoço. Hoje eu vou te contar tudo sobre a resistência insulínica e você vai sair sabendo de onde que vem, para onde que vai e quais são as consequências. Meu nome é Marielle Mello, sou endocrinologista e meu objetivo é tratar diabetes, tireoide e obesidade de uma forma leve e descomplicada. Primeiro a gente tem que entender o que é uma insulina funcionando normal, para depois a gente entender o que é uma insulina funcionando com resistência. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, que é um órgão que fica lá perto do estômago e do intestino, e a função dela é abaixar o açúcar no nosso sangue e colocar esse açúcar, essa glicose, para dentro da célula e assim fazer com que a célula tenha energia para fazer suas funções. Então a gente pode imaginar que a insulina é uma chave que abre a fechadura que está na célula e faz com que abra a porta e a glicose entre. Então isso vai facilitar muito da gente entender. Então a insulina é a chave e a fechadura está dentro da célula. E quando a insulina está funcionando perfeitamente, você come alguma coisa que tenha carboidrato, a glicose sobe no seu sangue, aí o pâncreas vai lá, libera a insulina, ela abre a portinha da célula e essa glicose entra para dentro da célula. Pronto, isso aí é o corpo funcionando perfeitamente bem, normalmente. E essa pessoa, ela não tem resistência insulínica, o corpo dela está sensível à insulina. Agora vamos imaginar que a fechadura que está lá na célula está enferrujada. A insulina chega lá toda perfeitinha, só que ela não consegue encaixar nessa fechadura que está meio presa. Aí o que o pâncreas faz? Ele é muito esperto, gente. Ele fala assim, não posso deixar esse tanto de açúcar, esse tanto de glicose circulando no sangue. A porta não está abrindo direito, mas o que eu vou fazer? Eu vou liberar mais insulina. Uma dessas vai dar conta de encaixar e de abrir essa porta para a glicose entrar. E é isso que o pâncreas faz, ele aumenta bastante a produção de insulina e uma hora ou outra, uma dessas insulinas aí que tem uma forcinha a mais vai conseguir destrancar a fechadura e aí vai entrar açúcar para dentro da célula. Mas começa a circular muita insulina no seu organismo. Por quê? Porque o seu corpo está resistente à insulina. A insulina não está funcionando direito. Ela está precisando de uma quantidade muito maior para conseguir fazer o mesmo serviço. E aí, além de ser mais difícil de colocar açúcar para dentro da célula, você vai cansando o seu pâncreas. O seu pâncreas vai ficando cansado de tanto ter que trabalhar 3, 4 vezes mais do que ele precisaria. E isso, a curto prazo, não vai te dar nenhum sintoma, você não vai sentir nada. Você vai fazer o exame de sangue, a sua glicose vai estar bonitinho, vai estar normal, mas às custas de uma quantidade muito alta de insulina. E é aí que o problema começa. Mas o que deixou essa fechadura enferrujada? Esse receptor de insulina, que a gente está chamando de fechadura, ele vai ficar resistente à insulina de acordo com o seu ganho de peso. Principalmente essa gordura na região abdominal. Então essa gordura daquela barriguinha dura de chope, ela atrapalha muito a insulina funcionar. Outras coisas que aumentam a resistência insulínica é uma dieta muito rica em carboidratos, principalmente carboidratos refinados, como açúcar branco, farinha branca, uma quantidade grande de carboidratos entrando. Isso faz com que seja muito mais difícil de colocar o açúcar para dentro da célula. Um outro ponto muito importante que pode deixar essa fechadura enferrujada é a genética. Infelizmente, algumas pessoas já nascem com uma genética de propensão a ter mais resistência insulínica e mesmo não tendo peso assim tão acima do normal, já começam a ter resistência insulínica em uma idade mais jovem. E falando em idade, quanto maior a idade, mais difícil é dessa insulina fazer efeito. E se você não faz exercício, ou seja, se você é sedentário, também tem uma chance muito maior de ter resistência insulínica. E aí, com esse excesso de insulina no corpo, mesmo você estando ainda com a glicose normal, pode ser que você já comece a sentir alguns efeitos disso, como uma indisposição, uma fadiga, sem energia para tudo o tempo inteiro,
Algumas vezes as pessoas têm alguns episódios de hipoglicemia reativa, que é quando a insulina está muito alta, você ficou um tempo maior de jejum, mas não é uma hipoglicemia verdadeira, é só porque você está com insulina acima do normal porque seu corpo está resistente. Você pode ter também escurecimento na região aqui do pescoço, das axilas e da virilha, principalmente regiões de dobras. Então, visualmente, se você tem esse escurecimento no pescoço, nas axilas, é muito importante procurar um endocrinologista, porque às vezes já está ocorrendo essa resistência insulínica, você nem sabe, às vezes não está sentindo nada. Mas o que é a principal consequência? O desenvolvimento de diabetes a longo prazo. Como eu disse, o seu pâncreas está funcionando lá no 12 e chega uma hora que ele vai cansar. Chega uma hora que ela fala, não, já deu pra mim, não consigo mais produzir essa quantidade absurda de insulina. E aí ele, diminui a produção em níveis bem baixos que agora já não conseguem deixar a sua glicose normal. E aí começa o pré-diabetes, a glicose de jejum alterada ali entre 100 e 125, você começa a ter uma hemoglobina glicada mais alta. São todos esses parâmetros que a gente consegue ver de pré-diabetes que ocorrem nesse iniciozinho de resistência insulínica. E aí depois pode evoluir para um diabetes, que é uma doença muito mais grave e de muito mais difícil controle. E mesmo nessa fase aí de pré-diabetes, que está só um pouquinho alterado, isso já pode aumentar risco de várias doenças cardíacas, como infarto, AVC, trombose. Você já pode ter um risco maior de ter neuropatia diabética, nefropatia diabética, então os rins e os nervos já podem começar a ficar danificados só nessa fase de pré-diabetes. Então não deixe para depois. Se você já tem resistência insulínica, comece a fazer um tratamento, perder peso principalmente, fazer atividade física, mudar a sua alimentação como um todo, porque se você deixar para depois, pode ser uma doença muito mais difícil de tratar e com consequências muito piores. E para sair da resistência insulínica e fazer com que o seu corpo fique de novo sensível à insulina, é vertendo tudo aquilo que eu falei, fazendo exercício, perdendo peso, melhorando a alimentação, tudo isso realmente. E principalmente diminuir a circunferência abdominal. Você pode usar aquelas fitas métricas e avaliar quantos centímetros está descendo. O normal é no homem abaixo de 90 e na mulher abaixo de 80. Então, se você tem uma fitinha métrica aí, já pode medir para saber se você está com a circunferência abdominal dentro do normal. Se você tem dúvida em relação à alimentação, aqui no canal eu já fiz um vídeo sobre alimentação e diabetes, e aí todas essas dicas para alimentação de quem tem diabetes servem também para quem tem resistência insulínica. Então é isso, gente. Hoje você entendeu tudo sobre resistência insulínica, o que é o modelo de chave-fechadura que os hormônios funcionam, o que é o modelo chave-fechadura que fazem com que os hormônios funcionem, e pode encaminhar esse vídeo para quem você acha que também quer saber sobre esse assunto. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo no canal. Até a próxima!